Congregação em pé, para nós lermos Efésios 4, versículo 13 até versículo 15. Leia comigo, sim? Até que todos cheguemos à unidade da fé, aí ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E dizemos amém. Pode se assentar, por favor. O pastor Mike faz aquela brincadeira, que o nome devia ser Igreja Batista da Fertilidade, em vez de Igreja Batista Plenitude. Eu estive, algum tempo atrás, conversando com o pastor de uma igreja muito grande, uma igreja que tem mais de 1000 membros. E enquanto conversávamos, eu soube que essa igreja tão grande tem o mesmo número de crianças que nós, que não temos 1000 membros. Eu olhei para ele e falei, vocês estão ficando para trás, hein? Fiquem espertos. Nós amamos crianças por aqui, não é verdade, meus amados irmãos? Nós amamos crianças por aqui, elas são muito bem-vindas a esta igreja. Mas e se uma de nossas crianças simplesmente parasse de crescer? Se uma de suas crianças simplesmente parasse de crescer? Vai ao médico, mesmo tamanho. Passa meses, mesmo tamanho. Passa mais meses, mesmo tamanho. Você certamente ia ficar preocupado. Você certamente ia procurar um especialista que pudesse esclarecer a situação, para que alguma intervenção pudesse ser feita e aquilo que se espera fosse retomado. É claro que existem condições, a gente sabe, condições muito delicadas, que inibem o crescimento físico, cognitivo, e nós precisamos ter sabedoria, acolhimento e amor para com essas crianças e suas famílias. Mas, ressalvadas essas hipóteses, aquilo que se espera é o crescimento. Se não há, pelo contrário, preocupação. Porém, Deus, irmãos, tem filhos que não crescem. Deus tem filhos que permanecem, que se colocam estagnados. E sem dúvida que, sendo perfeito o amor de Deus por nós, quanto isso deve representar ao coração do nosso Pai Celestial, ver seus filhos sem crescimento. Estou falando de crescimento espiritual. E ao mesmo tempo, quanta alegria deve trazer ao coração de um pai. Não é isso, pais, que quando a gente começa a ver as crianças desfilando lá nos eventos da escola, a gente fica todo emotivo, por ver o crescimento. Quanta alegria, suponho eu, traz ao coração de Deus ver o crescimento dos seus filhos. E meus irmãos, isto que a gente quer ver hoje à noite. Queremos falar sobre maturidade e imaturidade espiritual. Algo sobre o que a Bíblia Sagrada fala. Mas eu gostaria de fazer 2 convites a você, de início. O primeiro, que você se precavesse de não pensar em nenhum outro crente além de você mesmo. É uma grande tentação. E o segundo, que se você cair na tentação, você o faça então com máxima compaixão e não com julgamento pobre de amor. Eu fui pastor de uma família e um dia o pai me procurou no gabinete para se queixar da filha, era uma adolescente. E ele disse para mim assim, mas não é possível tanta imaturidade numa pessoa. Então eu fiz um contraponto àquele irmão, eu falei, irmão, as pessoas são tão maduras quanto conseguem.
Ninguém opta, podendo ser mais, por ser menos. Não é algo voluntário. As pessoas são tão maduras quanto podem. Quase que eu disse para ele assim, tem que lembrar quem é o pai e quem é adolescente uma hora dessa. Quem está em qual posição. É claro que no crescimento cristão, não é tanto assim. Lembra do Salmo que diz assim, sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua palavra? Não é algo granjeado, acumulado com o passar dos anos, não. É o resultado de uma caminhada com Cristo. Vamos ler, além desse texto de Efésios que nós já lemos, outros dois que são muito importantes para introduzir este assunto. O primeiro está em Hebreus capítulo 5. Por favor, Hebreus capítulo 5. Versículo 12. Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Nota, perfeito não significa sem defeito. Perfeito significa apto, capaz, maduro. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E o outro texto que a gente quer ler é 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Perceba o quanto o comportamento espiritualmente imaturo de muitos membros da igreja de Corinto representava, por um lado, uma dificuldade para a vida harmoniosa daquela igreja e, por outro lado, um empecilho para o desenvolvimento não só da igreja, mas até mesmo uma dificuldade para o ministério do apóstolo Paulo. É o que introduz essa grande discussão que vem aqui. Ele está dizendo, vocês estão com um comportamento semelhante ao de meninos. Mas quando nós estamos falando de maturidade cristã, do que é que nós estamos falando, irmãos? Não estamos falando do passar dos anos. Não estamos falando de inteligência puramente. Não estamos falando de habilidades, tão somente saber fazer isso ou saber fazer aquilo. Para olhar mais profundamente, eu passarei para os irmãos algumas características, algumas definições talvez, do que é que a gente está falando. Primeiro, nós estamos falando de não o único, mas um dos aspectos da santificação progressiva. À medida que o servo de Jesus Cristo procura servir e seguir o Senhor, procura, para usar a linguagem bíblica, desvestir-se e revestir-se. Eu vou falar com isso em mais detalhes mais adiante, mas essa linguagem está nas epístolas. Desvestir-se e revestir-se, isso é substituir uma coisa por outra. Substituir comportamentos e jeitos de pensar por outros. À medida, é claro, que um cristão vai se aproximando de Cristo, da sua comunhão com Ele,
À medida que um cristão vai purificando a sua vida da prática do pecado, isso é a chamada santificação. Um dos elementos da santificação é esse amadurecimento espiritual, que faz com que nós sejamos semelhantes a Cristo. Você sabe cantar que a beleza de Cristo se veja em mim? Toda a sua admirável pureza e amor, ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É uma semelhança com Cristo no nosso caráter. E isso acontece, meus amados irmãos, não por nenhuma maneira, senão o trabalho do Espírito de Deus em nossas vidas, por meio da Bíblia Sagrada. Quanta ênfase a gente precisa colocar nisto. Esta é a via pela qual o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Parece que nós ficamos à espera de experiências ou de coisas que vão acontecer de maneira passiva da nossa parte. Quando na verdade o que a Bíblia nos exorta é exatamente o contrário, é buscarmos isto, buscarmos conhecer a Deus. E à medida que nós o buscamos, o Espírito de Deus trabalha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e capaz para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então sim, é a palavra que Deus usa para sondar o íntimo do nosso coração e para nos revelar onde nós estamos, onde nós precisamos crescer, onde nós precisamos agradar o Senhor. Então a semelhança com Cristo é feita pelo Espírito através da Bíblia. A sabedoria, quero dizer, a maturidade da qual estou falando é a prática da sabedoria espiritual. Eu falei sobre isso no domingo, vou falar novamente. Sabedoria é saber interpretar uma situação conforme a palavra de Deus e reagir conforme a palavra de Deus. O que é sabedoria? Você pode saber o nome dos 19 reis do Reino do Norte, dos 34 reis do Reino do Sul e ser um tolo. É você saber entender o momento que você está vivendo, o desafio que se apresenta a você, você saber entendê-lo biblicamente. E a partir disso você saber como reagir biblicamente a uma situação. Nunca te sentiste paralisado, não? O que eu faço agora? Não sei nem o que está acontecendo na minha vida, com certeza não sei nem o que fazer. São as situações a respeito das quais vem ao nosso socorro aquele versículo que diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus não nega, é o que está em Tiago capítulo 1, versículo 5. Mas como será a sabedoria de Deus? É julgar a moeda. Cara, se der cara eu faço isso, se der coroa eu faço aquilo. Não pode haver algo mais distante da maturidade cristã que Deus quer em nós do que isso. Se você, vou usar o exemplo do começo da mensagem, leva o seu filho no pediatra, ele mede a cabeça, mede os braços, mede as pernas e dá os mesmos centímetros mês após mês, não está tudo bem. E se o cristão tem o mesmo jeito de viver, tem as mesmas orações, não está crescendo em profundidade nas suas orações, em proximidade com Cristo, tem a mesma, ou pior, menos, não, porque raramente a gente estagna, normalmente a gente recua. Passam-se anos de vida cristã e a pessoa continua sem conhecer ou sem estar apto a entender biblicamente uma situação, a aprender a responder biblicamente, continua julgando cara ou coroa. Certamente, meus amados irmãos, Deus deseja que os seus filhos sejam sábios. Deus está pronto a nos dar a sabedoria. Meus amados irmãos, Deus já nos deu a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Do que é que a gente precisa para ser sábios? O que é que nos falta? Se nós temos a palavra de Deus e o Espírito de Deus, o que é que nos falta? Em Deus nada. Tudo Deus já nos proveu. A maturidade cristã é um dos aspectos da santificação. É algo em que, pelo Espírito, através da Bíblia, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. É sabedoria cristã. É aperfeiçoamento em amor. Um amor mais excelente. Um amor mais sábio. Um amor mais firme. Veja como é infantil o amor que o mundo chama de amor hoje em dia. É um amor permissivo, é um amor omisso. É um amor sem valores.
é um amor que não se importa com a pessoa, não no seu íntimo, não no seu verdadeiro estado, não no íntimo do seu coração. Isso é o amor, meus amados irmãos. Será possível que alguém siga o Senhor Jesus Cristo e continue imaginando que isso é o amor? Ou será que nós aprendemos com Jesus Cristo, o nosso mestre, o que é o verdadeiro amor? Sim, aperfeiçoamento em amor. Maturidade também é capacitação espiritual. Não se lembra daquele versículo que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação. Estou falando de 2 Coríntios 1:3, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que consolemos os outros com a mesma consolação que recebemos de Deus. Medite neste versículo, meu irmão. Medite neste versículo para você descobrir que nenhuma das bênçãos que o Senhor tem dado, nenhuma das respostas de oração, nenhuma das consolações na Bíblia Sagrada, ou até mesmo as dificuldades que você enfrenta, o Senhor não tem permitido essas coisas à sua vida, senão para te transformar em alguém mais conforme o coração dele, para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. É claro, assim como uma criança só pensa em si mesma. Cristãos imaturos só pensam em si mesmos. Dificuldades vêm, questionamos a Deus. Queremos que Deus desça lá do céu e venha aqui nos explicar tintim por tintim. Ou melhor, faça sumir tudo rapidinho. E consequentemente a pessoa, por se tornar um crente desenvolvido, se torna uma pessoa muito útil nas mãos de Deus e muito útil para os outros. Isso não quer necessariamente dizer proeminência, cargos, visibilidade. Quer dizer algo muito melhor e muito superior a isso, de valor eterno. Quer dizer a gente ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar os nossos irmãos, aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Então nós estamos falando, irmãos, de um grande alvo a ser buscado por todos nós que somos servos de Jesus. Eu li algo sobre isso recentemente e eu tenho tirado muito para as mensagens, principalmente nas quartas-feiras, dessas leituras dos estudos que a gente tem feito. Então a lista que eu vou apresentar para vocês não é minha, embora eu tenha mexido alguma coisinha aqui, mas vamos ver as marcas da imaturidade espiritual e depois, em contraste, as marcas da maturidade espiritual. Como é o comportamento da pessoa espiritualmente imatura? O texto diz, é uma pessoa que nos seus relacionamentos é extremamente frágil, se ofende de qualquer coisa. Você nunca conheceu alguém que é capaz de se ofender com o olhar de uma pessoa que talvez sequer a tenha visto? Não, fez uma cara feia para mim. Fez uma cara feia para mim porque não gosta de mim, porque está... Eu já lidei com situações assim, já ouvi dizer de coisas assim, remotamente, longe de nós. Perda de objetividade, portanto. Resultado daquele centro demais em si. É uma pessoa de muita superficialidade, as suas raízes são muito rasas. Qualquer dificuldade causa um grande abalo, uma grande reação desproporcional. Em contraste com aquele versículo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estou estudando para a mensagem de domingo que vem à noite, no texto lá em Efésios 3, e aí enquanto eu estava estudando uma determinada palavra do texto, então provavelmente eu vou me repetir o que eu vou dizer aqui agora, eu vou repetir domingo. Mas eu me lembrei de um livro que eu tinha quando eu era adolescente. Ele era um livro... eu acho que era a revista, talvez a Super Interessante, ou alguma parecida com ela, que publicava um negócio, realmente era super interessante, pelo menos para mim era.
E era uma espécie, eu não estou tentando descrever aqui, era um livro que tinha desenhos, cortes assim, de navios, de aviões, e mostrava como era aquilo por dentro, como funcionava, com várias explicações. Eu achava aquilo uma coisa maravilhosa. Eu li aquele livro dezenas de vezes. E eu lembro de um encarte que você abria, assim, 4 páginas, para mostrar o edifício. Fica em Nova York, o Empire State, em 1931, era o prédio mais alto do mundo. E eu lembro que me chamou muita atenção, tem essa imagem muito viva na memória, porque você tem a superfície do solo e o edifício subindo centenas de metros, mas depois mostra a fundação do prédio, irmãos. E a fundação é quase tão grande quanto o edifício, uma coisa impressionante, impressionante mesmo. Pensar que esse engenho da mente humana, construído há quase 100 anos atrás, e construíram algo tão sólido. E aí você lê a história daquela imensa edificação, e lê que em 1945 ou 46, estou lembrando o ano exato, um avião colidiu contra aquele prédio. Um avião colidiu contra aquele prédio, e o prédio está perfeitamente em pé até hoje. Um avião, você ouviu bem o que eu disse, você está se lembrando de outro que caiu um pouco depois. Um avião colidiu contra aquele prédio, tiraram a fuselagem, refizeram e o prédio está lá até o dia de hoje. Como pode? Fundação. Fundamento. Produz estabilidade. Façamos as comparações cabíveis com a vida cristã. Quando estamos enraizados em Cristo, meus amados irmãos, unidos a Cristo, fundamentados em Cristo, sem dúvida, as enfermidades, as crises da vida, as suas dificuldades recairão sobre nós. Mas exatamente por isso, o texto lá fala tanto de fundamento quanto de raiz. A vida de Cristo passa para nós pelas raízes. Nós somos o ramo, Ele é a videira, não é isto? A vida de Cristo passa para nós pelo Espírito Santo. Então nós somos fortalecidos porque a vida de Cristo está sendo transmitida e infundida às nossas vidas. Não quer dizer que estaremos isentos, estoicamente, suportando todo o sofrimento de maneira impassível. Não, sofreremos, choraremos. Mas ao mesmo tempo, não renunciaremos à nossa convicção de fé. Não abandonaremos o Senhor. Experimentaremos, e talvez você viverá isso, de se surpreender. Porque uma crise não terá um impacto tão grande quanto teria tido numa outra circunstância. Isto é crescimento em Cristo. Isto é a evidência da presença e do agir de Deus na nossa vida. Celso. A pessoa extremamente dependente de atenção, de cuidado, de encorajamento. Claro que todo mundo gosta de um cumprimento, de reconhecimento. A Bíblia manda fazermos isso, a quem honra, honra. Mas você sabe do que eu estou falando, daqueles que precisam de constante atenção, constante encorajamento, constante, incessante. A pessoa que muda rapidamente de ideia ou que se distrai muito facilmente. O indivíduo que não tem discernimento, e pela sua falta de discernimento se torna uma pessoa instável. A pessoa que, por lhe faltar sabedoria, confia na sua própria inteligência, confia nas suas habilidades, na sua sagacidade, e fazendo isso comete algo tão grave, troca as coisas de Deus pelas coisas dos homens. Eu teria vontade de falar mais sobre isso, mas agora eu não posso. A pessoa constantemente movida só pelos impulsos emocionais. No dia que deseja, se tiver uma boa semana, participo de todas as coisas com máximo interesse, com avidez. Mas da mesma maneira que esse sentimento vem, ele vai. E quando não existe esse impulso emocional, meus amados, nada. Onde está todo aquele interesse? Onde está toda aquela avidez? Foi embora.
Então nós vemos assim a pessoa que ela é movida, ela vive pelas suas emoções, mas a Bíblia Sagrada diz que os servos de Deus vivem pela fé, não por suas emoções, mas pela fé. A pessoa que tem zelo, como o apóstolo Paulo escreveu, mas sem entendimento, faz o que faz pela repetição, faz porque viu fazerem, repete o que vê fazendo, sem entender por que está fazendo. Estamos falando, irmãos, das características da imaturidade, das marcas da imaturidade. Por mais que ela não seja sempre intencional, e nós não devemos julgar uns aos outros nestes termos, somente ser compassivos, orar uns pelos outros, mas nós não devemos dar isto como desculpa, principalmente em nós mesmos, e principalmente quanto ao nosso comportamento, quanto à nossa vida cristã do presente momento. O contraste com estas coisas, o contraste é exatamente o cristão que pela graça de Deus e por seguir o Senhor Jesus Cristo, cresce em Cristo. E quais são as características dessa pessoa então, em contraste? Primeiro de tudo, é uma pessoa, nós poderíamos resumir isto em poucas palavras até, porque é tão notável isto, uma pessoa que tem piedade. Piedade. Piedade por vezes é usado no sentido de dó dos outros, né? Não. Piedade na Bíblia Sagrada significa devoção ao Senhor. Piedade significa devoção ao Senhor. É uma pessoa, portanto, interessada em Cristo, no seu relacionamento com Cristo. A pessoa que tem sabedoria bíblica. Vou dizer novamente o que é sabedoria bíblica. É saber interpretar uma situação biblicamente para reagir a essa situação biblicamente. É uma pessoa que tem constância. Constância. Num tempo de tanto egoísmo, num mundo de tanto egoísmo, de tanto egocentrismo, de tanto serviço ao nosso próprio coração, se há algo que existe é a inconstância. A vida é errática. Estou e não estou, quero e não quero, faço e não faço. Estamos falando de alguém como o Senhor Jesus Cristo, alguém constante. Alguém que experimenta, e veja que ganho isso traz, viu? Experimenta confiança em Deus, e por causa de sua confiança em Deus, tem paz com Deus. Paz com Deus em face das diferentes situações da vida. Nunca ficaste surpreendido de ver alguém, um crente em Jesus Cristo, passando por uma enfermidade talvez, que você sabia bem, ao mesmo tempo em que você conseguiu observar esta pessoa demonstrando uma paz tão grande, que se ela não demonstrasse tal paz, seria perfeitamente compreensível, mas ao mesmo tempo nós vemos algo que nos surpreende. É claro, meus amados irmãos, que isso não vem de um dia para o outro, não é uma pílula que você toma, não é um botão que você aperta, mas é um fruto, um bom fruto que se colhe da vida com o Senhor Jesus Cristo. É a pessoa que tem experimentado pessoalmente o poder transformador de Deus na sua vida. Quando você olha para você mesmo, 12 meses atrás, hoje é dia 29 de maio de 2024, agora são 20 horas e 40 minutos. Quando você olha para você mesmo de 29 de maio de 2023, que diferenças há entre essas duas versões de você mesmo? Será que desde um ano atrás até hoje, você cresceu em Cristo Jesus? As suas orações, elas estão melhores hoje do que 12 meses atrás? Você continua lutando contra os mesmos pecados ou teve alguma vitória? Você tem dado fruto em Cristo Jesus? Você se vê mais parecido com Cristo hoje do que 365 dias atrás? O fruto do Espírito, essas coisas boas de se ver: amor,
alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 critérios para você se avaliar entre hoje e 12 meses atrás. Segunda pergunta: e em 29 de maio de 2025, como você quer estar? Se você começar a ler a Bíblia hoje, você consegue lê-la todinha, até a próxima vez que eu farei essa pergunta. Essa pessoa que cresce em Cristo Jesus tem relacionamentos piedosos com a característica da transparência e da confiabilidade. Nossa, nós estamos falando de uma coisa muito singular aqui, porque as pessoas se mascaram umas para as outras constantemente, tentando passar uma ideia a respeito de si mesmas ou a respeito de sua própria vida que não é necessariamente verdadeira. Não, eu não quero que pensem ou que saibam que eu tenho tal dificuldade, eu não quero que pensem isso, eu não quero que pensem menos de mim. E talvez a gente não possa de fato abrir tudo para cada pessoa que existe no mundo. Mas certamente existem aqueles amigos em Cristo Jesus, as pessoas que andam com quem nós andamos muito próximos, com quem a gente é transparente, com quem a gente abre o coração. Pessoas que terão então condições no Senhor Deus até de nos confrontar quando necessário, de nos orientar, de nos confortar, de nos encorajar, de nos estimular. Por causa disso, torna-se uma pessoa que é ensinável, é corrigível, aceita e examina a crítica, em vez de ser facilmente exaltado pelo elogio ou devastado pela repreensão. Não ouve a palavra a respeito de si mesmo com sabedoria, examina se é verdadeiro, examina se é válido, naquilo que é de fato necessário que a gente se corrija. Entende que o que eu estou dizendo é que não existe a necessidade, por um lado, quando somos elogiados, de nos darmos assim, de nos acharmos absolutamente excelentes, exaltados, ao mesmo tempo em que não precisamos nos devastar quando somos corrigidos. Absorvemos isto com humildade, para poder viver uma vida semelhante à vida do Senhor. Deixa eu falar sobre o contentamento. O contentamento. Está satisfeito com as bênçãos que Deus lhe tem provido. Viver sem esse comichão consumista. Ter paz porque não vive se comparando com os outros. Não liberdade da inveja daquilo que os outros têm. Contentamento. Que dá tão bons frutos, amados, inclusive o fruto da gratidão. É uma pessoa que, tome nota do seguinte versículo, é um versículo curto, mas não quer dizer que não tenha muito nele. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mais um versículo para você guardar, para você pensar nele. Como você pensa em você mesmo? Será que você pensa em você mesmo biblicamente? Em termos bíblicos? Segundo a medida da fé, a expressão que ele usa aqui, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu já mostrei para alguns de vocês. Eu tenho essa pequenina régua que eu uso como ilustração mesmo. Eu tenho uma pequena régua que uma face dela mede em centímetros e a outra face mede em polegadas. Então, se eu pegar o mesmo objeto, ele vai me dar 2 medidas diferentes, dependendo de qual lado da régua eu utilizar, não é verdade? Então, se nós medirmos a nós mesmos com uma régua mundana, olha que perigo, nós vamos encontrar uma medida. Aí nós vamos chamar a nossa ira e vamos olhar para nós mesmos irados, vamos dizer assim, não, mas é porque eu fui criado num lar muito que me propiciou a me tornar uma pessoa irada.
A outra não tem disciplina quanto ao uso do dinheiro e diz assim, não, é por causa da minha mãe era assim, eu sou também. Tem gente que não acredita em maldição hereditária na teologia, mas acredita na prática. A mãe faz, tem que fazer igual. A pessoa mede a si mesma conforme uma medida errada. Conforme uma medida errada, vai colher maus frutos na sua vida. Do que medir a si mesmo conforme a medida da fé, como está escrito aqui. Vendo a si mesmo conforme a palavra de Deus. Vamos partir para a próxima parte por causa do nosso tempo. Qual é o caminho, irmãos, para esse crescimento espiritual? Primeiro de tudo, começa por algo chamado reconhecimento. Eu citei este versículo, quero citá-lo novamente. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém nega. Mas a palavra principal ali é essa, se algum de vós necessita. Quem não necessita? Será que tem alguma pessoa aqui nesse salão de culto hoje que pode dizer que não precisa de sabedoria? Não, todos necessitamos, mas quantos são os que reconhecem isso diante de Deus? Quantos são os que reconhecemos isso diante de Deus? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, é reconhecer diante de Deus que precisamos, que não temos, que Ele tem, que precisamos da sabedoria dEle. Qual foi a última vez que você fez essa oração, pedindo sabedoria a Deus? Começa, meus amados irmãos, por esse reconhecimento sincero, até mesmo humilde, de que nós precisamos disto. Consequentemente, nos leva à oração. Sabe, eu aprendi algo muito interessante esses dias. O Senhor Jesus ensinou que quando a gente fosse orar, a gente entrasse no nosso quarto, fechasse a porta do quarto. E aí a pessoa que estava me falando isso me disse o seguinte, que o equivalente moderno de fechar a porta do quarto é fechar o celular. É virar a tela para baixo. É o equivalente hoje de fechar a porta do quarto, porque no tempo bíblico, a pessoa fechava a porta do quarto, ela estava separada de toda interferência, de toda perturbação. É triste a maneira como a gente fica grudado nessas coisas, não é verdade, irmãos? É triste, vamos reconhecer isto. A gente procura por isso quando está na nossa mão, porque a gente não quer correr o menor risco de perdê-los. A gente está tão travado por esse negócio, tão induzido, tão dominado por isso, que a gente acabou de fechar o aplicativo e a gente já está abrindo o mesmo aplicativo de novo. Senhor, tem misericórdia de nós. A partir do reconhecimento, a gente passa à oração. Você que está tomando notas, reconhecimento, oração. Vida bíblica de oração, oração bíblica, não é oração fria, repetitiva, monótona, sonolenta, distraída, oração bíblica. Comunhão com Deus pela oração, coisa séria, irmão. Privilégio que Deus te dá na sua vida. Terceira coisa, buscar conhecer a Deus em sua palavra. Tem um escritor brasileiro, ele é muito conhecido no Brasil e no mundo, chamado de Bruxo. E ele disse que ele ficou 40 dias no deserto do Atacama, no Chile, para poder se encontrar com um anjo. E supostamente encontrou. Eu sei que tipo de anjo ele encontrou lá, você sabe também, eu imagino que saiba. Eu sei muito bem que tipo de anjo ele encontrou lá. Aí nós pensamos que uma coisa tal como essa está longe de nós, mas não está, irmãos. A gente vive a nossa vida cristã esperando a próxima emoção, esperando a próxima experiência, esperando o próximo congresso, o próximo evento que participaremos, o próximo pregador visitante que vai trazer uma mensagem poderosa. E as nossas boas e velhas Bíblias permanecem fechadas, com as páginas grudadas.
no mesmo móvel, desde domingo até a quarta-feira, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, até o domingo seguinte. Se uma criança não come, ela vai crescer? Vai? Sabe qual que é um dos nossos problemas, irmãos? Falo aqui de maneira muito sincera com os irmãos, como algo que está presente na vida de todos nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Uma das razões para a gente se perguntar se o nosso prazer está na lei do Senhor, é se a gente considera o nosso tempo com Deus um tempo de descanso ou mais uma obrigação a ser feita. Quando o cidadão me diz que não vem à igreja porque está cansado, ele está, por implicação, me dizendo que ele vê isso como uma obrigação e não como um prazer. Ele vê isso como algo que cansa, não como algo que descansa. Ele vê como um peso, não como um prazer. Eu darei mais um passo nesse sentido. Quantas das coisas que nós consideramos prazerosas são coisas egoístas? E nós só sentimos que é prazeroso aquilo que é egoísta. Não, para eu descansar, eu preciso ficar 3, 4 horas afundado no sofá, assistindo televisão. Porque senão eu não descanso. Não, para eu descansar, vai, sabe lá o quê. E se nós aprendêssemos o que realmente significa descansar em Deus? E se nós tivéssemos prazer na lei do Senhor? E não víssemos isto como uma obrigação, mas como algo que nos faz bem, que nos revigora. Se o nosso lazer fosse um lazer, o nosso descanso e o nosso prazer fossem coisas centradas mais em Cristo do que em nós, que tipo de diferença isso faria na nossa vida? Que tipo de frutos isso traria para a nossa vida? Abra comigo no livro dos Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução e o entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Olha quantas coisas estão aí para ti. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Qual é o caminho, irmãos, para o crescimento cristão? Que eu estou dizendo para os irmãos: 1, reconhecimento; 2, oração; 3, buscar conhecer a Deus em sua palavra. Buscar conhecer a Deus em sua palavra. Número 4, buscar praticar a palavra que estamos buscando conhecer, porque a palavra de Deus diz em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. É a pessoa, número 5, que busca a plenitude do Espírito e o fruto do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
É a pessoa que busca diariamente o desvestir e revestir a semelhança de Cristo. Essa linguagem bíblica que fala. Todos os dias, quando você se levanta, você tira o pijama e põe a roupa de sair de casa. Não é socialmente bem visto você sair de casa de pijama. Você se desveste, você se reveste. Esta é uma linguagem bíblica para nos ensinar a substituição de uma coisa por outra. Você substitui um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de sentir por outro. Quantas vezes por dia você troca de roupa? Várias, às vezes várias, dependendo do dia. Todos os dias a gente se desveste de algumas coisas e se reveste de outras no Senhor. É isto que a palavra de Deus está nos ensinando. É a pessoa que se apresenta para servir a Deus, buscando o crescimento e o bem-estar espiritual de seus irmãos. Servir a Deus, preste muita atenção, servir a Deus não se resume em estar numa escala de um dos ministérios da igreja. Não exclui, mas não se resume nisto. Aliás, estar numa escala de um dos ministérios da igreja é apenas a forma mais inicial como nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus quando falamos de Cristo para a pessoa incrédula. Faz quanto tempo que você não faz isso? Nós servimos a Deus quando confortamos as pessoas que estão passando por dificuldades com um conforto bíblico. Nós servimos a Deus quando nós vamos ao encontro de nossos irmãos. Nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Nós servimos a Deus nas visitas que fazemos aos enfermos. Nós servimos a Deus quando servimos os nossos irmãos. Não é uma escala do ministério da igreja, mas é algo normal da vida cristã. A vida do cristão maduro é uma vida marcada por amor, por piedade, por temor de Deus, por esperança, por alegria espiritual. Você viu que nós tínhamos muitas coisas para ver aqui hoje, só não tínhamos tempo. Vamos concluir com 2 textos. O primeiro está em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Nós lemos no começo da mensagem, do versículo 12 até 14. Onde ele nos encoraja a não sermos como meninos. E o que é menino? Toda esta fragilidade que nós já descrevemos aqui. Toda essa inconstância. Toda essa superficialidade. Então veja o que diz o versículo seguinte. Originalmente esse texto não estava separado em versículos nem em capítulos. Então ele dirá, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, isto é, não ficando apenas nas coisas iniciais, é isso que rudimento significa. Deixando, 6:1, Hebreus 6:1, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Alguma tradução aí diz, deixemo-nos levar? Sim, porque nós temos algo muito interessante aqui. Viu, meus alunos de grego do Novo Testamento? O português tem voz ativa e voz passiva. Fazer e feito. Ir e ido. Comprar e comprado. O grego tem uma voz chamada média. Tem ativo, tem passivo e tem uma voz chamada média. Coisa de grego. Só uma nação de filósofos para pensar uma coisa como esta. A voz média é usada para descrever fatos que requerem igual cooperação entre as duas partes. O texto que diz, prossigamos, a sua tradução talvez diga, deixemo-nos levar, é porque nós só temos ativo e passivo, mas ele está em voz média. O ativo, prossigamos. O passivo, deixemo-nos levar. Mas eu estou dizendo novamente, o texto na sua língua original, ele está no meio das duas coisas. O que isto significa para nós? Significa que Deus quer nos abençoar dessa forma. Mas é uma bênção que nós devemos buscá-la. Deus está pronto a nos dar isso. Deus já nos deu o Espírito,
Deus já nos deu sua palavra, Deus já nos deu todas as coisas necessárias à vida e à piedade, como diz 2 de Pedro 1:3, todas as coisas. A nós compete buscar tal bênção. Deixemo-nos levar, ou prossigamos até a perfeição. E o versículo 3 diz: e isto faremos, se Deus permitir. Porque, irmãos, saiba que o cristão que cresce em Cristo, ele se torna uma bênção para os outros. Ele se torna uma bênção para o reino de Deus. Ele se torna uma bênção para a sua igreja. Nós estamos recebendo novos membros, nós estamos, irmãos, recebendo aproximadamente 40 novos membros no próximo recebimento de membros. Na verdade, o número chegou tal que nós, na reunião da liderança ontem, eu vou conversar isso com eles, decidimos fazer em 2 domingos separados, para que a gente não faça nada de maneira muito apressada. Queremos ter tempo de apresentar cada pessoa, cada testemunho. Então, em vez de ter um dia de batismo, nós vamos ter 2 domingos. Em vez de ter um dia de novos membros, nós vamos ter 2. E para cada um deles com quem eu tenho me reunido, eu digo a mesma frase. Eu digo assim, que você seja uma tal soma à nossa igreja, que daqui a alguns anos, a gente fale de você e diga assim, que bom que Deus trouxe essa pessoa para a nossa igreja. E também você, eu digo para eles, daqui a alguns anos pense assim no seu coração, Senhor, muito obrigado por ter me trazido para essa igreja. Aí você se lembra que naquele momento do recebimento de membros, eu digo a mesma frase, que esta igreja seja uma bênção para você, e que você seja uma bênção para esta igreja. Mas, irmãos, os crentes que são verdadeiras bênçãos para as suas igrejas, os crentes que são verdadeiras bênçãos para os seus irmãos, são aqueles que buscam esse crescimento cristão. É a respeito destas pessoas que Jesus diz assim em Apocalipse 3:12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, estabilidade, sustentação. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Amados irmãos, os alvos que Deus propõe para nós são alvos muito nobres. A vida que Deus propõe para nós é abundante, abundante também nos frutos. Deus já nos deu tudo o que a gente precisa para ter essa vida. A nós compete buscá-la, reconhecendo, orando, buscando a Deus em sua palavra, praticando sua palavra, servindo a Deus e aos irmãos. É assim, amados irmãos, que nós chegaremos, como disse o texto que nós lemos, chegaremos à condição de varão perfeito, como diz Efésios 4:13, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina. É assim que devemos querer e buscar que Deus a nós abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus projetos e planos e propósitos de amor para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Deus. Nos ensina, Senhor, a tua vontade e nos dá graça, Senhor, dependendo de ti, buscando a ajuda do teu Espírito, Senhor, a cada dia, para crescermos em Cristo, de tal maneira a sermos uma bênção nas tuas mãos para tantas pessoas. Ó Deus, que assim o Senhor nos dê da tua graça e do conhecimento e prática da tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.